o Ricardo, então, Ricardo Fragelli, que é professor da Universidade de Brasília, da UNB. Bota aí. Oi. Então, eu agradeço aqui a oportunidade de poder falar desse problema que é a educação de matemática que nos afeta. Né? Eu sou professor Ricardo Fragelli da Universidade de Brasília e nós temos esse problema nos anos iniciais. Isso provoca uma evasão muito grande dos cursos de engenharia. Então, eu gostaria de mostrar aqui uma experiência que eu tive sobre como tratar esse problema que é indicado aqui pelo professor Geraldo Nunes, aqui da SBMAC, que são professores para o século XXI. Eu vou antecipar, só falo só um pouco, tá bom? Que é justamente sobre, e também corrobora com a informação do professor, do deputado Stepan Essessian, que ele coloca aqui que os professores não têm a preparação necessária, mesmo tendo a possibilidade de utilização de jogos, materiais didáticos de matemática. O que acontece? Eu vou colocar aqui um exemplo de um professor que é amigo meu e dá aula para ensino médio. Ele chegou para mim e falou o seguinte: Ricardo, eu tenho uma turma lá com 30 alunos, outras com 40, uma turma cheia, né, uma sala cheia de alunos, e eles ficam ensandecidos. Eu não consigo manter a concentração desses alunos. Então, como que eu vou trabalhar com alunos com níveis de interesse diferentes, níveis de concentração diferentes? Como que eu vou utilizar uma estratégia didática para provocar o interesse pela matemática nesses estudantes? E aí, eu coloco em questão, nós trabalhamos lá, eu tenho uma turma que não são de 50 alunos, eu tenho uma turma de 250 alunos na Universidade de Brasília. E eu gostaria de mostrar como é que a gente trabalha matemática. Olha aí como é que é uma aula de matemática lá na Universidade de Brasília. Essa é a minha turma de cálculo 1, nós temos 250 alunos e, por incrível que pareça... Pode continuar. Ah, travou? Por incrível que pareça, eles estão estudando derivadas de funções trigonométricas. Então, é um tema de matemática que não é simples, mas é fantástico. Aqui o senhor coloca que os professores de ensino fundamental, se eles não têm paixão pela matemática, como que eles vão provocar paixão no outro? Então, poxa, eu quero mostrar que a minha aula é dinâmica, ela está... estragar os pontos. Mas eu vou falando aqui. Então, o problema não são 30 alunos, não são 40 alunos. O problema é o estilo desse aluno, o estilo de aprendizagem desse aluno. Qual é a motivação desse estudante que vive o dinamismo da internet em ouvir, praticar uma aprendizagem tradicional, onde o professor é o detentor do conhecimento? Isso não cabe mais no mundo moderno. Né? A aprendizagem tem que ser ativa. Poxa, eu acho isso fantástico aqui, olha só. São 250 alunos, e quando eu falo assim, pessoal, olha para cá, é 100% de atenção. Se eu não consigo manter a atenção de uma turma de 30 e 40, então alguma coisa está errada. E é o que a gente vem mostrar aqui. Eu antecipei um pouco da sua fala só para mostrar que realmente nós temos alunos do século XXI e professores que têm que estar no século XXI, né? E o século XXI vem aí com essas atividades lúdicas de matemática, igual o senhor propõe aqui, laboratório de matemática, e isso é muito importante. Poderia colocar o outro vídeo, por favor? Para não tomar muito tempo, eu vou colocar outro vídeo, que é outra atividade, que atualmente ela é feita em 5 estados brasileiros, em uma disciplina que é o cálculo diferencial integral, nós chamamos na Universidade do Brasil de cálculo 1,
e tem um índice de reprovação médio, os senhores devem colocar isso aí, que é de 50%. Nós invertemos isso aí para 85% de aprovação. O novo método tem melhorado o rendimento dos universitários. Na busca por ser o mais rápido, o piloto de Fórmula 1 busca a perfeição, fazer as curvas de maneira mais precisa. E essa tarefa requer o conhecimento de matemática, neste caso, da derivada, uma ferramenta que pode ajudar nessa procura pela eficiência. Por isso, ela tem que estar na ponta da língua de muitos alunos universitários. A derivada é o limite da razão incremental quando o incremento tende a zero. Sinceramente, quando eu entrei aqui, eu achava que ia ser um pesadelo. Ela é uma ferramenta obrigatória para qualquer estudante de ciências exatas, como engenharia, e é uma das matérias mais temidas. O cálculo 2 é muito difícil, eu já passei pelo 1 e realmente agora o 2 está muito difícil. O cálculo 1 é uma disciplina que tem um índice de reprovação e um índice de evasão muito alto. Deste medo surgiu a ideia de fazer uma competição de cálculo e facilitar a aprendizagem dos alunos. Vendo de longe, nem parece que este pessoal está fazendo conta. Moleque, moleque! Nos ajuda assim a colocar em prática o que a gente está aprendendo em sala de aula. De uma maneira muito mais divertida e bem melhor para aprender e colocar no dia na nossa prática. É uma maneira muito mais didática de entrosar os alunos, de fazer eles terem mais vontade de aprender. E é tipo uma diversão que a gente faz aprendendo. É esse rei da derivada. Os cálculos são feitos em dupla e ganha quem conseguir acertar a conta de maneira mais rápida. Além de divertir os alunos, a competição, que ficou conhecida como Rei da Derivada, tem a aplicação de princípios pedagógicos. Nosso objetivo foi tornar essa aprendizagem mais significativa, onde o estudante ele participasse ativamente da aprendizagem. Então, esse processo educacional, o estudante ele vai ao quadro resolver as derivadas anunciadas pelo professor. O resultado foi sentido nas salas de aula, onde a metodologia também é usada. O índice de reprovação caiu. O maior resultado é o que vem depois dessa disciplina. Então, o aluno ele se descobre um potencial pesquisador, então ele tem interesse maior pela matemática, ele acha a matemática mais divertida. Conseguiu fazer cálculo fácil pra gente. Até as pessoas que odeiam cálculo começaram a gostar. Foram arrecadados no evento mais de 2 toneladas de alimentos que serão enviadas para as vítimas das enchentes da região serrana do Rio de Janeiro. A competição termina hoje à tarde. Então, isso aí é uma das atividades que nós fazemos lá, que é o Rei da Derivada. Agora completa 10 anos que ele foi colocado em prática pela primeira vez. Só que aqui tem algumas falhas, que não é uma competição. É uma festa da matemática, é uma festa com sabor de matemática. Essa que é a ideia. Tem um vencedor, mas o foco não é a competição. O que acontece com o Rei da Derivada? Quando a gente fez um estudo sobre as avaliações, o aluno nós fizemos uma escala de Likert variando de pouco importante até muito importante. 90% dos estudantes acham essa atividade muito importante, então avaliação máxima. Agora o interessante é na parte quantitativa. Nós fizemos uma avaliação com o histórico de notas, né? E depois dessa atividade, nós conseguimos aumentar a média de avaliações em 65%. Isso é muita coisa. Agora, o mais interessante é que, se você classificar esses estudantes, imaginando só em notas, entre 8,5 e 10, a média de estudantes que tiram entre 8,5 e 10 em uma prova de cálculo diferencial, pelo menos no nosso caso lá, entre 130 alunos, 5 estudantes. Depois do Rei da Derivada, 55 estudantes. Então, você aumentar 10 vezes é uma coisa interessante. E vocês veem que os alunos, eles colocam uma aprendizagem também social. Eles formam duplas e vão se permutando. Um aprende com o outro, né? Mas eu gostaria de colocar, porque o debate aqui é ensino fundamental e médio. Eu estou colocando uma experiência de matemática, mas no ensino superior. O que aconteceu é que as minhas filhas, elas estudam numa escola aqui do Cruzeiro Novo, e
a coordenadora pedagógica, conversando com a minha esposa, falou o seguinte: olha, eu sempre trago os pais para falar aqui com as crianças sobre higiene bucal, sobre diversos assuntos, mas matemática eu nunca consigo. E crianças do 4º e 5º ano já estão tendo aversão à matemática, que é o que o senhor bem coloca aqui, ó. Então, quando você vê os professores de matemática falando sobre matemática, você vê paixão no olho deles. E aí ela falou assim: será que tem alguma forma de incentivar essas crianças? Aí a minha esposa falou assim: não, eu tenho uma pessoa boa para falar aqui, que era eu, mas eu não estava sabendo ainda. Mas minha esposa falou, então eu tive que ir mesmo. Mas eu achei isso fascinante, falar sobre matemática. E eu gostaria de colocar, pode colocar aquele PowerPoint? Ah, tá aqui. Rei da derivada no ensino médio. E eu fui lá falar sobre matemática. Você pode passar uma... Isso aqui é eu conversando com um aluno. Isso é aquela atividade do Paralímpico Universitário que eu fiz com 250. Primeiro, a professora falou assim: o problema aqui mais é no 4º ano. Eu posso colocar as crianças do 4º ano para se conversar? Não. Eu quero as crianças do 1º ao 5º ano. Eu quero todo mundo aqui no pátio. Eu quero já falar com todo mundo. E aí o desafio é muito grande, né? Você prender a atenção de uma criança do 1º ano e de uma criança do 5º ano. Só que quando você faz uma atividade igual aqui, que eu estou jogando para o Paralímpico Universitário com um estudante aqui, todo mundo presta atenção. É um par. É o parceiro dos alunos que está ali. A atenção é de 100%. Pode colocar mais um, por favor? Peraí, deixa eu levantar. Não, só aqui. Essas duas aqui são minhas filhas. Você ter o prazer de fazer... Aqui são as crianças do Rei da Derivada para o ensino fundamental. Você prender a atenção de todas é muito fácil. Agora, a sua filha, as suas filhas, quererem participar, auxiliando as outras a brincarem de matemática, é uma coisa que não tem preço. Eu queria levantar para apontar minhas filhas ali, que elas são demais. E aí, isso aí foi uma experiência muito gratificante, né? Eu vejo aqui, ó, tem um professor doutor Vinícius, professor doutor Ricardo Chaim, professor doutor... Então, eu tinha sempre esse medo de chegar lá e falar assim: ô tia, chamar a professora de tia, eu me sentia muito mal. Mas depois eu fui ver que sabor que tem isso. Depois disso aí, eu fui chamado de tio da matemática. Tio da matemática é muito superior a qualquer outra coisa. Então, ele perpassa... Então, depois que eu fiz essa atividade, eu tive status de mágico. Tem um mágico aqui que é o tio André. Todo mundo fica doido com o tio André, que é um tio que faz mágica. Eu acabei essa atividade, as crianças vieram me abraçar. Eu fui sair depois, eu tive que fazer no matutino e no vespertino. Eu saindo assim, os pais dentro dos carros fazendo assim, ó, como se eu fosse um mágico mesmo. Aquele é o tio da matemática, e todo mundo ficava impressionado. Então, existe realmente metodologias que não precisam necessariamente de tecnologia, mas a tecnologia tem que estar presente, mas de uma solução em espaço curto de tempo ou médio. As metodologias, elas podem fazer... Elas podem não. É um caminho que eu acredito, que eu defendo, ser o mais propício a gente alavancar o interesse. Eu acho que nós já passamos dessa fase de ensinar matemática. Nós queremos provocar o interesse da matemática, mas de uma maneira amorosa mesmo, que os alunos achem a matemática fantástica. Esse é o nosso objetivo. Eu ainda tenho tempo? Eu não sei se eu ainda tenho tempo. Então, esse é o nosso... Você é bom de cálculo, eu vou deixar agora. Oi. Então, o que nós fazemos lá? Depois disso, as crianças vêm abraçar, só que os professores, as tias, eu posso falar isso hoje porque eu sou um tio lá da matemática, eles vieram conversar justamente isso. Poxa, achei fascinante o que você fez, você não utilizou nada. Você fez uma mágica com a matemática sem utilizar nenhum
instrumento. Com instrumento seria melhor. Mas, como fazer isso? Elas ficaram interessadas em fazer determinados cursos. Nós, lá no Gama, nós temos uma equipe de 10 professores que, se os senhores tiverem interesse, nós podemos auxiliar nessas oficinas para os professores com essas atividades mais modernas. Então é isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado. Obrigado.